Olá, querida líder do Ministério da Criança. É um prazer que hoje nós estamos aqui para iniciar o 5º dia. E o tema de hoje é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nesse primeiro momento, procure interagir com as crianças que estão chegando na sua igreja. Faça com que cada uma se sinta acolhida, se sinta amada. E também você pode relembrar nesse momento o tema de ontem. As crianças podem relembrar o texto bíblico que foi falado ontem e também alguns valores, algumas dúvidas ou até mesmo perguntas que elas tiveram do tema de ontem. Mas vamos para o tema de hoje? Para o primeiro momento, nós temos aqui algo bem especial. Olha esse presente que bonito. A ideia é trazer essa caixa como se fosse um presente mesmo, que é a mensagem de Deus para nós. E ao abri-la, cause um suspense para que a sua criança possa se sentir curiosa com o que tem aqui dentro, para que nós possamos então iniciar o tema bíblico de hoje. Abra a caixa e dentro dela tem aqui uma Bíblia, que a Bíblia é o nosso maior presente. Nesse momento, as crianças podem então colocar a mão aqui dentro desse detalhe aqui, dessa abertura. E dentro da caixa tem alguns elementos que farão significado dentro da história. A ideia é que cada criança tenha a oportunidade de colocar a mão aqui dentro da caixa e sentir de forma sensorial, digamos assim, o que tem aqui dentro. Uma dica importante, não deixe de falar para elas não comentar com as outras para que cada uma possa descobrir o que tem, qual que é o elemento surpresa. Bom, depois que você despertou, então, a curiosidade das suas crianças, este é o momento, então, de você introduzir a história bíblica. E olha que interessante, aqui dentro da Bíblia, as crianças puderam tocar em alguns elementos que farão parte da história bíblica de hoje. E o que tem aqui dentro? Galhos, coisas que você pode encontrar aí mesmo, né, perto da sua casa. Tiras, retalhos, para representar os mantos que as pessoas colocaram no chão para que Jesus pudesse passar. Pode pôr fitas também, representando-lhe o caminho que Jesus passou. Depois que elas já ficaram bem curiosas, agora é o momento da gente iniciar a história. E aí você pode abrir essa caixa aqui de presente e continuar então contando a história. Como eu já mencionei, a história bíblica, ela vai estar aqui falando sobre a entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém. Nós colocamos aqui um manto, um tecido, que dentro dele tem aqui uma folha de palmeira. Essa folha de palmeira ela foi feita de EVA, mas você pode também pegar uma folha de palmeira de alguma palmeira que tem próximo da sua casa, ou algumas folhas de árvores também, galhos, né? Que possam representar o movimento que as pessoas faziam. E você pode começar dessa forma. Jesus estava chegando em Jerusalém e as pessoas o viram montado em um jumentinho. E elas pensaram, bom, quem entra montado num cavalo é um rei. Elas pensavam que Jesus seria o rei delas ali mesmo na terra. Mas a gente sabe que não é isso, né? Mas naquele momento, a alegria dentro do coração daquelas pessoas era realmente incrível. E elas pegaram folhas de palmeiras, começaram a gritar, Hosana, Hosana, Hosana ao filho do rei Davi. E também colocar mantos no chão para que Jesus, como rei, pudesse passar. Bom, elas estavam muito felizes. E Jesus passou, então, ali por cima daqueles mantos, chegou até Jerusalém, e o interessante dessa história é que ele chega depois no templo. E lá no templo, ele percebe muito barulho. E é interessante você destacar esse momento do templo também, né? Que tinha muitos animais e que Jesus estava ali no templo e pediu para que as pessoas pudessem sair. Bom, a história que você vai contar é sobre a entrada de Jesus no templo e depois, a entrada de Jesus em Jerusalém e depois a chegada dele no templo. Esses dois recortes é que nós vamos agora explorar na nossa história bíblica de hoje. Na sequência, depois que você já explorou a entrada triunfal de Jesus com as folhas de palmeira, ele entrando então ali no templo e observando a bagunça, e depois as pessoas cantando louvores a Deus e percebendo então a importância do louvor e da reverência na casa de Deus,
é o momento, então, da reflexão. É nesse momento que nós sugerimos essa caixa. Eu me pergunto. Você pode já preparar anteriormente alguns papeizinhos para que as crianças possam escrever perguntas para que nós possamos refletir sobre a mensagem bíblica de hoje. Elas podem colocar dentro dessa caixa e depois você como professor ou a pessoa que esteja conduzindo esse momento, pode pegar então as perguntas e esse é o momento de nós refletirmos sobre o tema. Permita que as crianças falem. Se possível, permita que cada uma delas falem e elas possam, então, expressar alguma dúvida ou alguma reflexão também que elas tiveram da história bíblica. Esse momento é o momento da gente conhecer os presentes de Deus dentro dessa história. É o momento de você abrir essa caixa e aqui dentro nós temos uma imagem do templo. E aqui é o momento de você falar. No tempo em que os israelitas eles foram libertos do cativeiro, eles não tinham um templo bonito, um lugar de adoração. Eles faziam tendas especiais. Depois Salomão construiu um lindo templo. No momento em que Jesus entrou neste templo aqui, foi o momento em que Jesus ele estava num templo bonito, um templo grande, porém as pessoas não tinham reverência. O templo que nós temos hoje, as estruturas, é um presente que nós temos para adorar a Deus. E é um lugar de reverência e adoração. Nesse momento, nós podemos também tirar dessa caixa os elementos que as crianças poderão agradecer também, todos relacionados à história que nós vimos hoje. Temos aqui uma Bíblia, e você pode chamar à frente 3 crianças para que elas possam falar sobre esses elementos e relacionando com a história. E também agradecendo, como momento de agradecer a Deus. Esse primeiro elemento é a Bíblia. Se a criança tiver dificuldade de falar, relacionar com a história, você pode ajudá-la. Por exemplo, o que a Bíblia tem a ver com a história de hoje, né? Que Deus ele nos dá conhecimento para que nós possamos viver melhor. O segundo elemento de dentro da caixa é o coração. É o amor que Deus tem por nós. Mas você pode permitir que a criança fale qualquer coisa que venha do coração dela. Talvez o amor que ela tem pelos pais, o amor da família por ela, ou algum motivo especial que ela tenha e que ela tenha se lembrado ao ver esse coração. E o terceiro elemento que nós temos aqui de dentro dessa caixa é esse curativo. Qual que é a relação desse curativo com a história de hoje? Que Jesus nos cura. Como nós podemos ver aqui, são elementos simples que você pode fazer aqui de EVA, ou também pode fazer com material assim, um pouquinho mais com enchimento, né, para quem tem um pouquinho mais de habilidade. A gente sempre sabe que tem irmãs que conseguem fazer elementos assim, né? E é interessante, quando nós temos elementos assim, é que você pode reaproveitar também em outras histórias. Esse band-aid também pode ser feito de EVA e de forma simples também, mas representando nessa história a cura que Deus pode fazer em nossa vida. Nós já estamos nos encaminhando para o fim do nosso programa de hoje. E agora é o momento em que você pode pegar todos os versos bíblicos e colocar nessa argola. Cada dia você pode pegar o verso bíblico e colar em cada argola dessa. A nossa ideia aqui para você é que cada criança receba uma argola como essa. É uma argola simples, mas que todos os dias ela pode ser usada pela sua criança para relembrar os textos bíblicos do dia. Outra ideia que nós temos aqui é um painel como esse que foi feito. Deixa eu colocar aqui agora a Bíblia. Esse painel aqui foi feito para que também de forma visual a criança também possa ter acesso aos versos de cada dia. E o verso de hoje nós vamos colocar aqui também para que a criança possa visualizar. E é nesse momento que é importante você ler com a criança o verso bíblico para que possa ficar gravado na mente dela a mensagem de cada dia. Estamos nos encaminhando para o fim, então, do nosso dia de hoje. E olha,
Aqui nós temos o caderno de atividade. É nesse caderno que a criança poderá pôr em prática tudo que foi dito durante a programação que nós tivemos. A criança, nesse momento, poderá ver um pouco mais sobre a mensagem do dia e você tem um desafio para lançar para ela. Peça para que a criança use esse material e essa mensagem para contar a algum amigo, para contar a alguém sobre isso. Eu espero que tenha feito sentido isso para você e que todos esses elementos que nós te apresentamos aqui, você possa usar como recursos para impressionar o coração da sua criança.